Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu vim aqui com um vídeo que é um iceberg sobre os comerciais de TV brasileiros mais polêmicos de todos. Além disso, isso não é um vídeo de nostalgia ou vinhetas, e sim, mais uma vez, de comerciais polêmicos brasileiros. Não dá pra falar exatamente de todos os comerciais em apenas um vídeo, e não é que eu tenha me esquecido de alguma coisa, mas realmente é muito comercial para um vídeo só. Porém, eu posso fazer um segundo iceberg sobre o tema depois, mas aí depende de vocês. Se inscrevam aqui, deixem o like, comentário, pois é isso que dá força para o canal. Camada 1. Os comerciais da Friboi estão envoltos de polêmicas. Por ser uma série de comerciais mais recente, eu acho que muitos vão se lembrar facilmente que os comerciais contavam com personalidades famosas, enaltecendo a qualidade da carne. Aliás, a Perdigão também fez algo parecido. Mas em pouco tempo, todos foram pegos no pulo. Primeiramente, os comerciais contavam com personalidades que sempre afirmaram não consumir carne, como por exemplo a apresentadora Angélica e o cantor Roberto Carlos. Roberto ainda afirmou que tinha deixado de ser vegetariano após a repercussão. Já a Perdigão informou ainda que o fato da Angélica não comer alguns tipos de carne é uma escolha pessoal e não impacta nos produtos que ela serve em casa para sua família e amigos. Mas não parou por aqui, temos mais polêmicas. A Operação Carne Fraca foi uma operação deflagrada pela Polícia Federal do Brasil. Teve início no dia 17 de março de 2017 e investigou as maiores empresas do ramo, como a JBS, que é dona das marcas Seara, Swift, Friboi, Vigor, e a BRF, que é dona da Sadia e Perdigão, que foram acusadas de adulterar a carne que vendiam nos mercados interno e externo. Tony Ramos, que era uma das celebridades que sempre falava muito bem da Friboi nos comerciais, disse que ficou surpreso com a notícia e que ele era apenas um contratado pela empresa de publicidade e que não tinha nenhum contato com a JBS. E finalizou dizendo que ainda acredita na boa qualidade dos produtos e diz que tem carne deles em seu freezer. Para finalizar as polêmicas, no comercial intitulado Qualidade é Prioridade, veiculado em 2017, o item que aparece tem a data de vencimento de 2013, o que gerou muita polêmica, e a gafe virou motivo de piada entre os internautas nas redes sociais. Acredito que a maioria aqui se lembre do Barriguinha Mole, comercial esse que se popularizou na internet através de memes devido ao design do personagem principal e à qualidade da mesma. O Barriguinha Mole foi criado para divulgar os produtos da Laticínios Acrelândia, que é uma empresa do Acre que, 5 anos após sua criação, tornou-se um viral na internet. O que muita gente não sabe é que os sócios da agência que criaram o personagem ficaram infelizes com a repercussão. Desde que o vídeo viralizou, os donos da Diana Comunicação têm recebido telefonemas e e-mails de pessoas que zombam do personagem. E um deles disse: "Não vou dizer que estou feliz. Não estou. Nós temos muitos outros trabalhos. E eu ainda era frila quando peguei o trabalho para fazer esse bonequinho. E agora as pessoas vêm nos menosprezando. Isso não é legal." Então, apesar da graça do comercial e de 5 anos após a sua criação ter se tornado um grande meme na internet, muitas pessoas não sabiam desse outro lado da história. Os comerciais de bebidas alcoólicas, ainda mais os de cerveja, eram bem diferentes quando comparados com os atuais comerciais. Aliás, é por causa disso mesmo que boa parte deles geraram polêmicas, sendo alguns até mesmo barrados pelo CONAR. Aqui eu estou falando de uma maneira bem, mas bem resumida mesmo, porque tem muita coisa, tem muita polêmica envolvendo esses tipos de propaganda, ok? Porém, eu vou citar 2 rápidos e clássicos exemplos para vocês. E eu posso também citar outros em um segundo vídeo da série. Lá para 2003, a Nova Skin fez uma série de comerciais que se popularizaram bastante. Quem aqui não se lembra do clássico coro Experimenta?
A promotora de justiça do consumidor, Débora Pierre, pediu que a Skin Cariol prestasse informações sobre a propaganda da nova skin. Isso porque a ONG Mensagem Subliminar estava acusando as empresas responsáveis de fazer propaganda abusiva. De acordo com a ONG, o personagem que pede para o cantor Zeca Pagodinho experimentar a cerveja diz no ouvido dele: "Tu experimente isso aí agora, cara, ou eu pego essa garrafa e enfio isso mesmo, bem naquele lugar, né?" Não posso falar aqui exatamente, mas eu acho que vocês me entenderam. Apesar das palavras estarem inaudíveis na propaganda, a promotora queria que as empresas se pronunciassem sobre o diálogo. E essa é só uma das polêmicas envolvendo essa série de comerciais. Outra bem lembrada foi quando o Zeca Pagodinho, que fez o comercial da nova skin, apareceu 6 meses depois no comercial de outra marca de cerveja concorrente. A Brahma estreou de surpresa um comercial com Pagodinho, onde ele canta uma música cujo refrão ironiza sua passagem pela nova skin. Fui provar outro sabor, mas não largo meu amor. Fui provar outro sabor, eu sei, mas não largo meu amor. Voltei. É claro que a Skin não gostou nada disso e ainda afirmou na época que ele teria recebido 3 milhões de dólares para trocar de opinião e fazer o comercial da concorrente, além de várias outras alfinetadas contra a Brahma lançadas em comerciais seguintes. Outra série de comerciais de cerveja que deu o que falar foram os comerciais da Devassa. Em 2010, o Conar vetou a exibição do comercial de cerveja Devassa, que mostrava a socialite Paris Hilton dançando com uma lata de cerveja nas mãos e sendo ao mesmo tempo fotografada. A campanha foi ao ar no carnaval e permaneceu por 2 semanas na TV. Segundo as denúncias, o comercial é desrespeitoso para as mulheres e excessivamente sensual. Além disso, outra polêmica com a marca foi contratar famosas como a cantora Sandy para fazer comerciais apreciando a cerveja, sendo que na vida real essas mesmas famosas detestavam a bebida. Não tem como não mencionar os comerciais da Dolly nesse iceberg, começando pela polêmica com o clássico comercial da Páscoa, que eu tenho certeza que nesse exato momento ele está ecoando na sua mente. O juiz Marcelo Augusto Oliveira determinou que o Conar julgasse de portas abertas um recurso ordinário num processo administrativo que retirou do ar um comercial da Dolly na Páscoa. Isso porque, na visão do Conar, a peça usou crianças de maneira irregular na publicidade. A propaganda dos coelhinhos da Páscoa do refrigerante Dolly voltou a ser exibida na TV após a empresa conseguir uma decisão favorável na justiça. E o anúncio é veiculado no período da Páscoa desde 2007. Outro caso foi quando a Dolly resolveu fazer um comercial, digamos que mais sério, e no lugar de personagens em 3D, o comercial trazia atores reais. Além disso, a trilha sonora, sempre animada, foi repaginada de uma forma mais clássica e dentro dos padrões publicitários. Sorte de termos felicidade, sorte de termos amigos, sorte de termos família. O personagem Dolinho até aparece, mas perde espaço, sem ganhar ao menos uma fala. E é claro que na internet, os usuários não perdoaram e pediram incansavelmente a volta do nosso querido Dolinho. Inclusive, uma hashtag foi criada, que era a hashtag #VoltaDolinho. Os comerciais da empresa Bombril são muito lembrados até hoje devido à sua originalidade, mas alguns casos viraram polêmicas. Um exemplo disso aconteceu em 1983, quando o amaciante de roupas Monbijou, que é da Bombril, para quem não sabe, chegou ao mercado, e um de seus primeiros comerciais não apenas citou, mas incluiu no tape a principal concorrente, que era a Comfort. A estratégia logicamente não agradou a rival, que fez uma denúncia contra o comercial. E assim a Bombril, com todo o respeito, refez o seu comercial retirando a ofendida Comfort. Só que andou reclamando, não vai aparecer mais na televisão. Monbijou é o bom, é da Bombril. Camada 2. Você pode não se lembrar, mas antigamente comerciais de cigarros eram bem comuns na televisão. Inclusive, fumar era um hábito até que normalizado naqueles tempos. Mas em 96,
Comerciais de produtos derivados do tabaco só poderiam ser veiculados entre as 9 da noite até as 6 da manhã. Já em 2000, o governo federal proibiu a propaganda de cigarros e todos os derivados do fumo. É por isso que nós que nascemos na metade dos anos 90 adiante, praticamente não nos lembramos de propagandas de cigarro. A gente sabe que nas décadas de 80, 90 e 2000, a TV brasileira investia pesado na programação infantil e nos comerciais infantis também. Muitos comerciais apenas deixam saudades e eram bem elaborados, mas outros passavam dos limites. Uma delas é o clássico comercial das tesouras do Mickey, onde a criança fica esbanjando que tem o tal material escolar, enquanto a outra não. Uma propaganda um tanto abusiva, convenhamos. Hoje essa peça publicitária não poderia ser levada ao ar, pois existe uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que considera abusivo a publicidade voltada para a criança. Aliás, não só esse, como qualquer outro comercial voltado à publicidade infantil. Aproveitando o gancho, venho aqui com outros 2 exemplos onde as crianças partem para a hipnose para que consigam o que querem. Temos a clássica Compre Batom, onde o garotinho hipnotiza os pais para que comprem o chocolate. E quanto ao comercial da Renner, a loja realizou em 2007 a promoção Hora da Fusarca, a fim de promover produtos da linha infantil para o Dia das Crianças. A campanha consistiu na oferta de 6 tipos diferentes de ecobichos a cada R$40 em compras de produtos infantis. E resumindo para vocês, o Instituto Alana fez com que o caso parasse na justiça por causa disso mesmo. Em um comercial, a Pepsi prometeu que quem comprasse uma Pepsi ganharia outra em um final de semana específico, mas deu tudo errado quando o setor de marketing da empresa não calculou que a promoção teria tantos adeptos. Assim, às 8 da manhã de sábado, todo o estoque já havia sido vendido e a companhia teve que recorrer à sua concorrente para atender os clientes. A campanha do site de classificados Bom Negócio viralizou e virou meme com o bordão "Sabe de nada, inocente". De acordo com o Conar, o filme recebeu aproximadamente 50 reclamações e teria que sofrer alterações para continuar circulando na TV. O motivo é o uso no comercial da palavra ordinária, para se referir a uma mulher. Sabe de nada, inocente. Vem, ordinário. Camada 3. A campanha das Casas Bahia do Quer Pagar Quanto ficou apenas uma semana no ar, porque gerou problemas na loja. Consumidores iam até o ponto de venda dizendo que gostariam de pagar R$1 por produtos de centenas de reais. Gostaram da geladeira, né? Adoramos. Então vão levar. Sei não, esse mês tá apertado, viu? Mas por isso não é problema. Ó, quer pagar quanto? Além disso, segundo o jornal O Tempo, de tanto ouvir piadas e comentários maldosos devido aos broches com os bordões "Quer pagar quanto?" e "Olhou, levou", a funcionária da Casas Bahia, Viviane Corrêa da Silva, acabou recorrendo à justiça e conseguiu que a empresa fosse condenada a pagar uma indenização de R$5.000 por dano moral, segundo a informação divulgada pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Viviane alegou que era obrigada a usar o broche com os dizeres, partes da campanha publicitária da loja, que deu muito errado por sinal. Em 2013, a Mercedes decidiu focar no seu modelo mais popular, o Mercedes Classe A. E sim, para chamar a atenção do público, eles escolheram essa bendita música. Porém, o carro na época custava R$99.000, que era considerado, e acredito que hoje em dia ainda é considerado, um preço muito caro para a maioria das pessoas. E no final o modelo foi um fracasso de vendas e os autores da música ainda processaram a montadora. Aliás, outra que escolheu o funk como tema para o comercial e recebeu um monte de críticas foi a Adele. Nem todo mundo entendeu a relação do refrão com a velocidade prometida pelo processador usado na linha de notebooks. Foi retirado do ar o comercial da Havaianas, em que uma senhora sugere que a neta faça isso mesmo, aquela coisa bem adulta, com Cauã Raymond.
A saída do ar aconteceu depois de várias reclamações de telespectadores e da abertura de um processo no CONAR. Assim, Lúcia gravou outro comercial, já no ar, explicando que o anúncio poderia ainda ser visto, mas apenas na internet. Se você quiser assistir o comercial, entre no site. Viu como eu sou moderninha? Costinha foi um humorista com passagens pelas principais emissoras de TV no Brasil, além dos palcos de teatro e telas de cinema. E o Costinha fez ou melhor, 2 propagandas para a Loteria do Estado do Rio de Janeiro, apresentando as raspadinhas do Rio. Tem uma explosão, bum! Existe uma versão comum onde ele apresenta os prêmios e valores, e outra que na época foi barrada. E se você já assistiu muito YouTube Poop BR, você já vai saber o motivo. Estão pensando que já viram este comercial. Mas sim, foi barrada devido ao linguajar usado no comercial. Eu não posso colocar aqui, ou se eu colocar eu não posso pôr o áudio completo, mas é isso. Várias palavras obscenas ditas pelo Costinha. Boa noite. Na década de 90, Mariana Ximenes foi garota propaganda da Boticário e em um dos comerciais do Dia dos Namorados, a atriz aparecia experimentando os produtos da empresa. No fim, ele pergunta se ela dará o presente ao namorado e ela simplesmente responde: Você não vai dar nada pro meu namorado? Vou dar sim. Boticário. Todo mundo ama dar, todo mundo ama usar. Camada 4. Aqui temos outro exemplo de comercial infantil que, poxa vida, mais uma vez passaram dos limites e com um baita de um duplo sentido. Um grupo de alunos conversava no meio do corredor e um estudante explicava como foi sua noite com a professora de ciências. E é aí que está o duplo sentido. Nada demais aconteceu, mas a forma que o garoto conta vantagem aos amiguinhos dá a entender outra coisa. Apesar dos meninos estarem curiosos, ainda existia uma dúvida sobre a veracidade do enredo. Só que de repente a professora passa entre eles e diz: Oi, meninos! Felipe, hoje à noite a gente continua, tá? Coisas que jamais veremos acontecer nos dias de hoje. Lançada em julho de 2011, a campanha Pôneis Malditos da Nissan foi até então a que gerou mais mídia espontânea para a marca. No comercial, a montadora deprecia motores concorrentes, comparando-os a pôneis, e cantada pelos animaizinhos, a grudenta trilha sonora também apresentava uma maldição, que podia ser desfeita por meio das instruções em um aplicativo lançado na versão online da ação. Ei, você! Não fecha o vídeo não! Deixa eu falar uma coisinha! É o seguinte, se você não passar esse vídeo agora para 10 pessoas, você vai sofrer a maldição do pônei. Com mais de 13 milhões de visualizações no YouTube e depois de receber 30 denúncias, Pôneis Malditos passou a ser investigada pelo CONAR por fazer a associação de figuras infantis, no caso os pôneis em desenho animado, com a palavra malditos. Julgada no final de setembro do mesmo ano, a campanha escapou das punições do órgão por unanimidade dos votos. Você desobedeceu! Após a denúncia de um consumidor, o CONAR entrou com um processo contra o comercial Cai Cai Balão por ter um personagem alcoólatra. É que ele está vendo tudo dobrado. Fala alto, biscoito, senão ele não escuta, tá longe. Pra você, especial, eu pingo em você. Em defesa, a estrela disse que era apenas um personagem que fazia muito sucesso naquela época e que em nenhum momento ele se referia a bebidas ou algo do tipo. Depois de muita briga na justiça, o comercial foi reduzido a 15 segundos para mostrar por menos tempo possível o personagem. De acordo com o site Infomoney, em março de 2015, o CONAR decidiu alterar uma peça publicitária da Petrobras chamada Superação, por conta de um ofício enviado ao CONAR pelo deputado federal José Carlos Aleluia. A alegação era de que as comparações feitas no texto da propaganda eram irregulares. O vídeo mencionava diferenças entre a situação atual da campanha, aludindo principalmente à Operação Lava Jato, aos desafios enfrentados ao longo da história.
A estatal disse que o comercial foi concebido com o objetivo estratégico de resgatar vínculos de estima e confiança da sociedade brasileira, e negou a intenção de falar sobre a investigação de corrupção, mas os argumentos não convenceram o órgão. Camada 5. Isso aqui é extremamente errado. Não tem como não falar outra coisa. Antes de mais nada, esse comercial, até onde eu entendi, não foi feito para ser veiculado no Brasil, mas por se tratar da Xuxa, eu resolvi colocar aqui. Até porque, com a internet, esse comercial foi bem polemizado pelas pessoas no Brasil. E com razão. Eu não consigo nem descrever direito isso, porque é errado e acabou. I love you. No. Yes. No. I love you. Oh, come on, baby, come on. Sinceramente, eu não sei como deixaram isso acontecer e como que os pais das meninas autorizaram isso, mas tá tudo errado. É só isso que eu tenho a dizer. Quem diria que uma personagem criada para seduzir quem estivesse na plateia ou assistindo de casa o programa Hora H faria sucesso entre as crianças? Mas isso aconteceu, né? Os anos 90 foram realmente loucos a ponto de aproveitar a fama da tiazinha para criar um calçado infantil, aonde o brinde era essa máscara aqui, e ela até mesmo aparecia no comercial. Provavelmente você se lembra desse comercial do Itaú do final de 2017. A polêmica aqui é que muitos afirmam que esse comercial contém uma mensagem subliminar. Isso porque no comercial, segundo as pessoas que acreditam nessa teoria, Fernanda Montenegro interpreta o Cramunhão, anunciando a chegada dele na Terra, que é a referência à marca, que pertence a ele mesmo, a uma nova moeda mundial e à grande tribulação, além de que tudo isso aconteceria em 2023. E cá estamos nós. Mais conhecido como o comercial do macaco, ele mostra um menino se transformando em um chimpanzé enquanto o locutor lembra que, sem educação, o ser humano deixa de ser humano. Este é um direito que nunca pode ser negado. Porque toda vez que este direito é negado, o ser humano deixa de ser humano. Macaco! Macaco! Olha o macaco! E o comercial, que era da Fundação Roberto Marinho, exibido nos anos 90, foi premiado e também deixou várias crianças sem dormir direito. O CONAR recebeu reclamações de consumidores contra o comercial para a TV da Visa, no qual figura um boneco personagem de um filme de terror, o próprio Chuck. E os consumidores consideraram que, por se utilizar de elemento do universo infantil, o comercial inspira medo nas crianças. Em sua defesa, a anunciante e a agência defenderam o apelo humorístico da peça publicitária. O Conselho de Ética, por maioria dos votos, aceitou as explicações e recomendou o arquivamento da representação. Mas não deixa de ser aí meio amedrontador para as crianças, né? Camada 6. Esse comercial da Phantom System saiu do ar por ter uma cena com um soldado daquele movimento lá, daquele bigodudo miserável. Vocês me entenderam aqui, né? E não só isso. Nessa cena, o soldado aparecia atirando nas crianças. Um consumidor fez a denúncia e a CONAR entrou com um processo com a suspensão do comercial. Depois de muita discussão, decidiram que o comercial não precisaria ser removido da televisão, mas a cena com o soldado tinha que ser alterada ou removida. Com o tempo, o comercial voltou a ser exibido, mas nos dias de hoje jamais seria aprovado. Para quem não sabe, o CVV, ou Centro de Valorização à Vida, é uma entidade que visa ajudar as pessoas que passam por dificuldades e almejam acabar com tudo de uma vez. Acho que ficou claro aqui para vocês, né? E um dos comerciais, estrelado pela modelo Fernanda Vogel, possui uma coincidência bem trágica, infelizmente. Ele foi veiculado em 1999 e simula alguém sumindo do mar, como se estivesse desistindo da vida. Porém, 2 anos depois, a modelo sofreu um acidente de helicóptero junto com seu namorado, João Paulo Diniz, no litoral paulista, e não resistiu devido ao afogamento no mar. E, para deixar a coisa mais tensa, existem mais outras premonições bem intrigantes, como se o seu destino já estivesse marcado.
Na madrugada de 28 para 29 de julho de 2001, um amigo de Fernanda teve um sonho no qual a modelo apareceu envolta em uma luz, pedindo que lhe tranquilizasse sua família e avisando que seu corpo seria encontrado no dia 3 de agosto. E curiosamente, o corpo de Fernanda foi encontrado exatamente na data indicada por ela no sonho. Após o acidente, a mãe de Fernanda encontrou um desenho feito pela filha, onde ela se autorretratava como uma sereia em uma noite de chuva no mar. E a data registrada no canto do desenho era 27 de dezembro de 2000. Na bolsa de Fernanda, encontrada no helicóptero 6 meses após o acidente, estava a agenda dela, e na agenda continha compromissos anotados somente até julho de 2001. As demais folhas com as datas subsequentes estavam em branco, como se ela não tivesse mais nada a fazer após essa data, ou como se ela soubesse que não deveria fazer planos para além do mês de julho. Também havia um outro papel em sua bolsa, escrito sobrevivência. O primeiro trabalho de Bruna Marquezine como atriz foi um comercial da Polícia Militar de São Paulo, que falava sobre o ato de acabar com sua vida e a prevenção do mesmo. Isso tudo quando ela tinha apenas 5 anos de idade. Foi um comercial um tanto marcante, e tão marcante que muitas pessoas acreditavam que realmente se tratava de um caso real e que ela havia perdido seu pai de verdade. Fica triste. Muito triste mesmo. Às vezes ela até reza pra ele voltar, né? As campanhas antidrogas eram bem comuns nas décadas de 80 e 90 na televisão, como uma forma de alertas não só às crianças, mas aos jovens e adultos sobre os malefícios delas em nossas vidas. Uma série de comerciais marcantes que também deixaram uma geração de crianças morrendo de medo foram aqueles em que contávamos com personalidades famosas do meio infantil, nos alertando sobre o perigo delas em nossas vidas. Os mais marcantes para mim foram os do Nino e da Eliana, mas também tinham outros, como o da atriz Ana Paula Arósio, tinha até mesmo do Boris Casoy. E você que é pai, está construindo uma relação legal com seus filhos? Ou você é do tipo que deixa tudo pra mãe fazer? E do ator que fazia o Euclides no Rá-Tim-Bum. Que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Mas além desses, tinham outros mais tensos ainda, por isso mesmo que eu adicionei na camada 6. Existia uma outra série de comerciais que tinham uma pegada ainda mais séria que a anterior. Um exemplo são os clássicos comerciais com a Cláudia Hanna, e tinha também o da marionete, a do garoto desesperado, o do bebê com uma faca, e várias outras que eu adoraria colocar aqui, mas eu não sei como o YouTube lidaria com isso, mas felizmente temos todos eles disponíveis no YouTube. Esse comercial da Ciaran de 1973 deixou várias crianças morrendo de medo na época. O comercial falava exatamente sobre como os filhos se sentem maus ao verem seus pais não bebendo com moderação e dos impactos desse comportamento em suas vidas. E conforme o locutor vai comentando que devemos beber com moderação, o garotinho vai sorrindo mais e mais. Mas a maneira lenta que o garotinho vai abrindo o sorriso deixou muita gente se sentindo desconfortável. E acha que tem responsabilidade por algumas das coisas que esses olhinhos veem. A Ciaran acha que se hoje os adultos usarem a bebida com sabedoria e moderação, a próxima geração saberá que bebida é só para dar prazer e alegria. E quanto a esse comercial, dizem que também tem um remake produzido nos anos 90 com a locução de Ferreira Martins, além de que essa de 1973 foi premiada em Cannes. E esse iceberg vai acabando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que eu posso sim depois fazer uma parte 2 desse iceberg com mais comerciais polêmicos, e isso depende de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram desse tema, então não se esqueçam de comentar aqui embaixo, curtir, compartilhar. Caso você não seja inscrito, se inscreva, porque aqui eu tenho vários icebergs originais sobre muitos temas relacionados à televisão brasileira. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!